Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Diz. Eu falei que enquanto você foi pegar as coisas, eu falei assim, vou tirar um tarô só pra ver o que vai acontecer. Aí caiu aqui 4 cartas. Quer ver? Diz. Quero sim. Essa carta... cadê a câmera? Aqui. Isso. Uma mulher. Essa é uma mulher e tem... Não dá pra ver direito, mas deixa eu ver se ela aproxima. Mas tem um pessoal de fundo aplanando, embaixo assim. Sim. Uhum. E ela veio muito pra mim... acho que essa carta é pra nós dois. Ela significa sucesso e em questões de público, e que ela tá aqui como se fosse aplaudida por um público, né? Legal, é verdade. E desde que eu fiz o canal, essa carta começou a vir pra mim, desde que eu peguei esse tarô. Uhum. Aí veio o Rita de Akasha, que é o cavaleiro do... Acho que essa veio mais pra mim, porque eu tô solteiro. Então... Isso aqui é o terceiro olho, a abertura do terceiro olho. Legal. E veio essa aqui, que é a do poder. Uhum. Só coisas boas. Oi? Só coisas boas, graças a Deus, né? Pra mim todas as cartas são boas. Uhum. Eu comprei tarô faz o quê? Esse tarô aqui um amigo comprou faz uns 2 meses, eu adorei ele, porque ele tem uma mensagem bem assim, simples, não precisa nem ler o livro. Não estou aprendendo ainda. Então. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com Douglas. Douglas já esteve com a gente uns meses atrás, eu acho que em 2021, talvez. Foi ano passado, não foi, Douglas? Final do ano passado. E ele gravou um vídeo, né, com os relatos sobre experiências que ele teve. O título foi Alguma Coisa Mudou no Eixo da Terra. Porque ele teve algumas previsões, né, alguns sonhos premonitórios, mas tudo realmente começou, tudo indica que começou com um acidente, né, que ele sofreu quando era garoto ainda, não foi um atropelamento? Você tinha quantos anos quando teve esse atropelamento? 7? Pois é. E aí ele viveu umas experiências naquela idade ainda como criança, né, no hospital, e relatou tudo para a gente. Quem quiser assistir, eu vou colocar aqui a imagem da miniatura do vídeo dele. Mas agora ele voltou a nos procurar porque ele criou um canal, como vocês estão vendo aí o nome Espírito Cósmico, e onde ele trata de temas sobre espiritualidade, mas recentemente tem acontecido algumas experiências novas que estão mudando um pouco a direção, né, tá mudando um pouco a direção aí do canal dele, está colocando algumas coisas de arte. Então, ele nos procurou justamente para atualizar, para voltar, o que é uma coisa muito boa, porque eu sempre digo às pessoas, quando elas nos dão entrevistas, né, que voltem a nos procurar quando surgirem novidades. E aí foi o que ele fez. Então, eu vou deixar ele se apresentar mais uma vez, porque pode ser que, é lógico, que sempre tem alguém que não conhecia, que não viu ainda no primeiro vídeo. Então, fique à vontade, Douglas, para se apresentar e depois falar e contar para a gente o que você tem de novo. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Hi, hello, tchau, grazie. Oi, olá. Então, pessoal, eu sou o Douglas, como o Paulo já disse, eu dei uma entrevista no canal no final do ano passado e contando, assim, uma parte do que tinha acontecido comigo. Até alguns comentários, eu vi alguns comentários, um falou assim, poderia ter falado mais. Eu falei assim, sim, mas o pouco que a gente dá, assim, a entrevista começou, eu não gostaria de ter dado entrevista no começo. Começou porque eu meio que me senti na obrigação pelas pessoas, pelas muitas experiências que eu aprendi das pessoas. Então, eu já me senti assim, foi como se minha intuição falasse, não, você tem que dar entrevista porque você aprendeu com os outros e alguém vai aprender com você. Aí eu fiquei quase um ano pensando até que eu decidi escrever pro canal do Paulo. E ele me recebeu super bem, deu a oportunidade, né? E agora eu voltei aqui porque começou a acontecer mais coisas. Olha o gato, adoro gata.
Começou eu esqueci de dizer, Douglas, que você atualmente mora na Suíça, né? Isso. E você é de onde aqui no... Você nasceu onde aqui no Brasil? São Paulo. São Eu Paulo. nasci na cidade de Caieiras, na verdade. Uhum. E agora está aí na Suíça, né? Sim, é uma longa caminhada. Uhum. Então, Ok. e aí, assim, quando eu dei entrevista para você naquele momento, que eu falei que bom, realmente eu não compartilhei tudo, porque tem coisas que a gente não é obrigado a compartilhar tudo e a gente fala o que a gente quer na hora e pronto. E o que a gente lembra e tudo mais, né? É, Tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Aquela coisa. verdade. Mas as pessoas estão acostumadas sempre a querer mais, né? Talvez a pessoa nem trabalhou aquilo, mas ela quer mais. Tudo bem, normal. O fato é que aconteceram muito mais coisas e eu gostaria de compartilhar agora. Primeiro, assim, desde, na verdade, antes de começar o corona, que eu expliquei na outra entrevista, já começou a acontecer várias coisas, que foi o fato de repente, eu querer se tornar vegano. Só aconteceu. Eu só tive depois que procurar os motivos do porquê ser. Mas, e achei os resultados maravilhosos e estou super agradecido por isso, por essa ajuda. Mas isso é uns 5 anos atrás, né? Antes ainda da Coroca. E aí, agora, há um mês e pouco mais ou menos, eu estava já nessas aberturas, né? Que né, desde a nossa entrevista no final do passado aconteceu algumas coisas, mas nada muito relevante, né? Assim, tipo, se dar uma entrevista. E eu tenho um grupo que tem aqui perto da minha casa que eles se chamam de Ecstasy Dance. É tipo êxtase, né? Só que Ecstasy Dance, que é um grupo de dança que você não pode ter álcool, eles é meio espiritual assim, então você faz uma meditação antes, eles conversam, é meio guiado, então é bem assim, especial e não pode ter bebidas alcoólicas, nenhum tipo de droga assim, só mesmo as frutas e águas que a gente vai beber e no final eles servem umas frutas, umas coisinhas assim. E lá nessa dança que eu conheci uma moça que ela é da Umbanda, que a Umbanda ela tem. Eu, assim, vou ser bem sincero com vocês. Eu sempre tive curiosidade para saber a questão dos espíritos, porque eu nunca acreditei que os espíritos incorporavam nas pessoas, que os espíritos dominavam, e, né? Desde o Brasil, eu fui uma vez no Brasil numa Umbanda para poder ver, só que não aconteceu nada, não incorporou nada. Então eu saí de lá assim, viu? É bom. Né? Justamente quando eu venho, nada acontece, claro. Então eu fiquei meio assim, né? Nunca mais procurei, depois eu fui no espiritismo, mas ainda assim acreditar naquele jeito, né? Acredita, mas assim, sem saber que eu incorporava, né? Mas enfim. E aí a questão é que eu fui nessa Umbanda e tal, essa moça foi bem simpática, é diferente, é do Brasil, só que não tem, pelo que eu entendi lá, eu só fui uma vez, os regentes são suíços e alemães, pelo que eu entendi. Foi uns brasileiros lá no dia, coincidentemente, e tinha uma brasileira artista também lá, também de São Paulo, que a gente foi conversando, que é artista plástica, alguma coisa assim. Aliás, ela é artista plástica, né? E, ok, aí eu fui, né? Porque, na verdade, essa moça me chamou lá na dança, ela viu que eu gosto de dançar realmente e tal, então ela chamou e falei assim: bom, eu não tô afim de escolher uma religião agora, mas eu gosto de conhecer as religiões e uma Umbanda aqui na Suíça deve ser interessante pra ver, né? Nunca fui, né? Aí cheguei lá, foi na verdade, foi uma gíria. Foi uma gira de caboclo. É uma gira de Umbanda, na verdade, gira de Umbanda. Eu tô estudando agora Umbanda, porque eu não conhecia a cultura Umbanda. Infelizmente, agora eu vi que é muito rica. E aí eu fui, teve as giras e tal, tem um momento lá em que você pode entrar e fazer pergunta para os espíritos. E aí primeiro, na verdade eu fiz um teste mental. Eu fiz uma pergunta mental e tinha dois médios incorporando, que aí eu já acreditava, eu já sabia que eu sentia. Aí no caso eu estava sentindo os espíritos ali tudo e eu estava vendo as energias. Eu não estava vendo nada, mas estava sentindo muita coisa. Mas só observando, porque eu queria saber a reação dos médios. Eu estava observando como se eu fosse um cético, para que eu possa entender se é psicológico, se o que realmente está acontecendo ali. Sim. E aí, se é ego, tem muita coisa que pode estar acontecendo. Mas aí eu observei, e aí teve uma hora que a gente podia entrar. Eu entrei, sentei, sei lá, aqueles negócios assim. O que eu sei que aconteceu enquanto eu estava lá é que um menino lá, que geralmente não incorpora, incorporou do nada. Aconteceu algumas coisas assim.
não sei por quê, não sei porque eu tava lá, não sei, eu sei que aconteceu algumas coisas que ficou meio que no ar porque ninguém muito me falou, tive que observar. Eu só fui ouvindo assim alguém falar umas coisas. E aí eu sentei, né? E aí eu tava, né, abaixei assim com o moço incorporado na minha frente é como se tinha eu, o incorporado e mais alguém ali assessorando. Aqui também tava meio incorporado, meio não, é que ele só realmente talvez incorporou, mas ele tava meio já incorporado. E nisso ele falou umas coisas assim, ele tocou assim, você tem um coração muito grande, não sei o quê. Falou, perguntou se eu tinha, falou algumas coisas assim, básicas mesmo, assim, fez umas limpezas, alguma coisa assim, talvez, que eu não perguntei, não sei. E falou assim pra mim assim, se eu tinha alguma pergunta. Eu disse que não. Eu falei assim, não tenho nenhuma pergunta. Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou, e me deu uma vela verde. E tá, e aí o detalhe, ele se apresentou como Oxóssi. Eu não tinha nem entendido, assim, porque eu não conhecia Oxóssi até então. Então eu falei assim, bom, não tem, eu falei assim, alguma entidade, não sei. Aí a vela verde e me pediu para acender e me explicou como fazer. Não me explicou, só falou assim que era para acender, que não precisava ficar lá e não sei o quê. E eu falei assim, aí eu falei para ele assim, olha, eu aceito essa vela, mas eu vou pensar se eu acendo ou não, mas em todo caso eu aceito essa vela. E se eu não acender, o máximo que vai acontecer é que ela vai ficar. Eu vou guardar ela pra mim, né? Pensei comigo, porque eu precisava saber no que eu tava me metendo. Não ia acender a vela e fazer um acordo com sei lá quem, assim, entendeu? Complicado. E aí eu refleti basicamente 3 dias. Eu sei que o dia que eu comecei a me preparar, e aí eu sabia que eu queria. A minha intenção foi. Primeiro eu fiz a minha preparação para essa vela. Eu joguei a minha intenção de natureza, que eu queria jogar com uma boa intenção, para algo divino, que eu entregava as minhas intenções ao Criador, e que eu era só um vaso, e que, né, eu joguei a minha intenção de que a minha energia de coisas boas, para ter certeza, né, pelo sim, pelo sim. E aí, nesse dia, eu sei que eu acordei, acho que depois de, nesse, como eu falei, 2 ou 3 dias, acordei, pensei, joguei minhas intenções, falei, vamos fazer. Eu sei que tudo aconteceu a partir do momento em que, na verdade, tudo aconteceu quando eu saí. Antes de eu ir para esse lugar já aconteceu algumas coisas, mas que não convém dizer agora, são coisas assim mínimas. Mas quando eu peguei essa vela, eu já senti que o espírito que estava naquele moço que incorporou depois já estava meio que guardião dessa vela, ou algum elementar, seres elementares. Só uma perguntinha. Você recebeu a vela e foi para casa com ela, não é isso? Para voltar depois, né? E, assim, eu recebi uma vela nesse terreiro de Umbanda, lá na Gira. Deixa eu contar então rapidamente como que encerrou a gira. Porque a gira. Eu peguei a vela dele, e aí acabou. Aí ele me deu a vela, eu falei que eu ia pensar se eu acendo ou não, e saí. Depois teve uma outra chance de uma outra médium também, de eu ir. E aí eu fui, assim que eu cheguei. Geralmente acontecem umas coisas quando eu chego nos lugares, as coisas quebram, ou energias se dispersam. E esse espírito me ofereceu café com muito açúcar. Aí eu falei, não. Nunca falei, não. A moça que tava com um copo caiu tudo no chão, assim. E eu também não aceitei, porque café para mim é uma das drogas. Hoje em dia eu falo assim, drogas legais e drogas ilegais. Porque café e tem drogas que são legais, tem drogas que não são, mas café é uma droga legal. Açúcar é uma droga legal. Álcool é uma droga legal, né? E aí eu falo assim, eu não tomo café com muito açúcar, então piorou. Eu tomo um café assim de vez em quando, hoje quando eu acordo, né? E nisso, aí ela me respondeu a pergunta que eu tinha feito mentalmente antes, o meu teste, entende? Uma das coisas que eu ia lhe perguntar, se a pergunta que você fez foi respondida, né, mentalmente. Isso aí, ela falou, porque na verdade eu não fiz uma pergunta, eu também, até nisso, até na minha jogada, porque pode ser que alguém lá consiga ler mentes e faça uma manipulação comigo. Então, até nisso eu fiz uma jogada. A minha pergunta foi meio, o que eu devo saber? Só que eu iria saber o que entendeu? Foi uma coisa meio assim, uma jogada. E nisso ela me falou que realmente, aí ela falou realmente as coisas da minha missão, coisa assim que eu nem lembro de tudo agora.
foi uma coisa entre nós. Mas foi confirmações, então... E aí, depois acabou lá tudo, eu ainda conversei com o pessoal, eles meio que me convidaram para ficar 3 anos lá, não sei o quê, mas não sei, enfim, eu ainda recebi um convite, parece que vai ter uma gíria. Na verdade, essa gíria que eu só fui porque teve do nada, mas a gíria que eu ia ir de verdade, ela vai ser agora esse mês, a que eu tinha planejado ir. Essa eu Isso é tudo na cidade que você mora aí, na Suíça? Sim, eu moro em São Galo, mas na verdade é Appenzeller, é aqui, digamos que é bem perto mesmo. De cada são uns meia hora. Uhum. E quando a gente conversou, eu estava em Lucerna. Agora eu moro mais assim, em St. Gallen, que é tipo na fronteira com a Áustria e com a Alemanha. Uhum. E aí, enfim, acabou lá a gira, vim para casa, refletindo muito. Aí depois que eu já estava com essa vela, eu senti que esse espírito estava comigo, tal. Eu senti que essa vela tinha uma coisa ali nessa vela. E aí nesse dia, voltando agora ao dia que eu estava me arrumando, e aí eu estava me arrumando e eu já comecei a ficar muito nervoso. Eu tremia, as pernas tremiam, assim, e lá na gira eu também tive que me controlar para mim não incorporar, porque eu senti que foi muito forte. Mas eu precisava manter um olhar muito clínico e saber onde eu estava me envolvendo. Por isso que eu não queria começar a girar lá no meio. E eles ficaram até esperando, mas só ficaram esperando mesmo. E aí... desculpa. E aí, nesse dia da vela, eu estava bem nervoso mesmo, me tremendo assim. E eu, assim, coincidentemente, eu tinha marcado um encontro com um amigo meu da Polônia. Enquanto assim, eu conheci uma pessoa da Polônia do nada, assim, amigo virtual. E nisso, ele acabou participando de tudo assim, do nada, porque eu encontrei ele e a minha intenção era ir numa cachoeira, que eu queria acender numa cachoeira. Sim. Então eu acabei indo parar num lugar que é bem aqui perto do centro da cidade, que tem também uma cachoeirinha, assim. Eu gosto até daquele lugar. E, coincidentemente, lá tinha aqueles santuários de Umbanda, que é o pessoal acende vela, e eu sempre via, mas nunca parei pra pensar que era alguma coisa assim. Ainda mais, sei lá, eu nem parei pra pensar. E lá mesmo eu fui com o menino. Engraçado foi que, assim, eu fui guiado o caminho todo. Por exemplo, quando eu cheguei lá, primeiro... Aí eu tava com esse menino, que é esse polonês, que a gente deu uma volta primeiro no estado, depois a gente foi para esse lugar, né? Expliquei para ele mais ou menos o que eu ia fazer. Ele já entendia bem, ele é bem sensível, então ele já entendia mais ou menos tudo que estava acontecendo. Então acho que ele já foi meio que mandado para isso. Então eu não tive que explicar para ele muita coisa, assim, né? Em questão espiritual, porque ele é estudado. Ele também trabalha em museu, enfim, então ele tem uma certa... E aí, assim, lá é assim, eu vou tentar dar uma explicada. Tem um lugar que eu acendi a vela, e você vai descendo um caminho assim, tem a florestinha assim, tem onde a água vai passando, embaixo tem meio que um laguinho. Eu sei que primeiro eu desci até lá embaixo, para poder pensar, refletir, eu tive que me preparar de alguma forma. E quando eu cheguei lá embaixo, o universo meio que começou a mandar mensagem assim, entre na água. E uma coisa que quem me conhece sabe que eu nunca faria isso, porque assim, as águas aqui até que é limpo, mas a água daquele rio ali não é tão limpa assim, eu não teria coragem de fazer aquilo nunca na minha vida. Mas até um cachorro que estava lá me indicou, passou um cachorro assim com a mulher, ele foi até embaixo me indicando, a sua intenção tá certa, você vai ter que ir na água mesmo, porque eu não quis ir na água. Eu queria ir para outro lugar que fosse mais limpo. E o cachorro voltou e me mostrou onde que era. Eu falei, bom, se o cachorro diz, eu vou ter que fazer, né? E aí eu sei que eu chamei esse meu amigo e eu fiz uma coisa também meio louca. Eu simplesmente me despi de roupa, tirei toda a roupa. Ele também, ele foi me seguindo, me fazendo comigo. E assim, entrei na água. Simplesmente entrei na água. Tava gelado, então eu fiquei um tempo ali. Depois pouco tempo, não fiquei muito tempo. Depois saímos, eu lembro que tinha muito mosquito, muita coisa ali, tava me agoniando, eu já saí. E aí fiquei mais uns minutos ali, depois me vesti, me preparei, subi de novo o caminhozinho, que é pertinho, fui até ao lugar da vela, e aí eu coloquei músicas, eu coloquei a música Guerreiro da Paz, conhece? Guerreiro da Paz?
Isso. Eu chamo a força, força das terras para me tomar. Eu chamo Não, o vento, eu chamo. Não, eu não chamo o vento, conheço. chamo o vento, eu chamo o vento. Eu chamo o vento, vem me elevar. A parte da música que eu gosto é que fala assim: eu sou um guerreiro e vou lutando. A minha espada é a palavra do amor, o meu escudo é a bondade no meu peito. Então eu acho que é lindo você lutar com a bondade no seu peito É, e lutar com. É o realmente. que eu leio assim, em picados, porque eu gosto demais. E é um livro bem simples. Ah, O alemão é simples. Mahatma Gandhi. Eu gosto muito da filosofia do não violência, né? Não Hum, violência, porque não adianta. Se você é. for. O máximo que eu acho que é válido é você se defender. Defender, acho que é válido. Sei. Neutralizar o oponente. Que Uhum. não pode deixar a pessoa também quebrar a sua cara e você só deixar, assim que você pode pelo menos defender ou, né, fazer alguma É. coisa. Então, sim. E aí, acendemos as velas, colocamos essa música do Guerra da Paz, né? De repente, dessa música, de repente, já pulou para Beyoncé e um monte de outras coisas, porque aí, de repente, nesse momento, alguma coisa aconteceu comigo no sentido de libertação. Acho que eu posso dizer libertação no mais fácil para o que aconteceu. Porque quem só entende é quem estava lá mesmo, eu e o menino. Hum, E eu só entendo o que eu percebi e ele só entende o que ele percebeu. Eu não sei o que ele percebeu. uhum. Uma vez uma amiga minha falou que eu invoquei a chama violeta e ela viu a chama violeta em todo lugar. E ela não me contou na hora porque ela achou que eu tava vendo. Eu tava em outra vibe, eu tava em outros pensamentos. E ela tava Uhum. vendo. Então, assim, eu não preciso necessariamente ver as coisas. Então, e aí, de repente, parece que. E aí eu comecei a dançar ali. Eu coloquei como Beyoncé, comecei a dançar músicas da Beyoncé. E me veio, coincidentemente, aquele clipe da Beyoncé, Hold On. Ela fala que ela entrou num vulcão. E você lembra que. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? E você lembra que na entrevista anterior eu estive dentro de um vulcão, né? Uhum. Na noite em que eu fiz uma oração pro meu ex-parceiro, lembra? Ele Aham. teve, ele teve o sonho conosco de Jesus numa ilha, e nessa noite que eu entrei no vulcão, e aí começou a acontecer várias coisas. Assim, eu vou ser bem sincero, o Paulo. Primeiro, em É. relação assim, desde criança, eu nunca fui fã de ninguém, assim, famoso. Assim, eu sempre gostei de algumas pessoas, mas uma pessoa que sempre esteve na minha vida, de uma certa forma, muito presente, mesmo sem eu conhecê-la pessoalmente, e eu lembro de quando eu era criança, a primeira vez que eu vi a foto dela no jornal, eu lembro exatamente do momento, eu lembro que eu colecionava fotos dela, pedia para minhas amigas catar nas revistas e me dar se achasse, e eu me inspirei muito nessa pessoa também, porque ela me enviava luz pela história dela, que é a nossa modelo brasileira, Gisele Bündchen. Aham. Eu sempre tive uma vez eu conheci uma pessoa, eu fiquei com uma pessoa que trabalhou para ela e disse que era uma pessoa que senta no chão, que é simples, que ela, por tudo que ela tem, ela é simples. E isso me deixou Aham. mais satisfeito em ser fã dela. Uhum. Mas, e outras coisas engraçadas que acontecem comigo também, eu não sei se isso é normal, mas inclusive essa semana eu tive com a Ivetinha. Eu tenho muito sonho com a Ivete Sangalo e com a Gisele e com a família da Gisele. Sei. Não com toda a família, mas com algumas pessoas, com a mãe dela, com as irmãs da Gisele. E eu sempre senti que a Gisele, não sei, alguma coisa muito estranha, como se a gente fosse no mesmo grupo de família. Eu não sei se eu tô falando uma loucura, mas eu falo que eu percebi. Por exemplo, Aham. a Ivete, meu irmão também sonhava com a Beyoncé, por exemplo. Então, algumas coisas engraçadas. Eu acho que nos backstage todo mundo se conhece, na verdade. Assim. Uhum. Não tem essa história de quem é famoso, quem não é. Acho que isso é É. meio que só aqui mesmo. É Mas, verdade. enfim, e de repente, Beyoncé, eu sempre gostei da Beyoncé de uma certa forma, mas de repente, coisas como todas as músicas da Beyoncé começou a fazer um sentido muito, cada letra da música, eu entro dentro da música. Britney Spears, aí começou a vir Stevie Wonder, eu sempre gostei de muitos tipos de artista, até quando era criança, a música sempre foi muito importante para mim. E um outro cantor para mim que de repente está muito presente agora, e eu não sei o porquê, mas é muito estranho, mas parece que tu tem alguma ligação aí, é com Elvis Presley. Hum. Eu não sei o porquê, mas alguma coisa entre nós tem alguma coisa aí.
Eu não posso dizer com certeza nada. Mas, de repente, naquele dia, coisas musicais. Eu sempre gostei de. Eu já fiz teatro quando eu morava no Brasil. Teatro, assim, de estudar um pouquinho, fazer ali uma peça, mas eu tive que parar para trabalhar. E eu já estudei algumas coisas assim, nunca pensei em ser teatro, trabalhar com teatro. Mas começou, de repente, digamos que quando eu acendi essa vela, se libertou muita coisa de mim. Muita coisa que eu nem não estou entendendo ainda. A questão mediúnica, da sensibilidade, também deu uma ampliada, assim. Essa parte eu até falo assim, que tem horas que eu até quero ver algumas coisas, mas tem horas que eu falo assim, não, vai devagar, porque eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar nessa dimensão, sem ver muita coisa ainda. Eu gosto de estar agora assim, sendo simples, sendo normal, sendo ignorante, sabe? Sendo uma formiguinha. E é mais, tá uma sensibilidade, tipo, assim, telepatia, tá bem mais intensa. A única coisa que deu uma parada forte em sonhos, graças a Deus, porque dormir e ainda acordar com um monte de coisa para trabalhar, sendo que você tem que estar presente, é difícil. Então eu prefiro, às vezes, não lembrar dos sonhos mesmo. O único que eu lembrei desde tudo isso foi o que eu tive com a Ivete Sangalo. É como se eu estivesse com ela fazendo alguma coisa. Uma vez estava eu, ela e a Gisele Bündchen numa sala, assim, conversando, como se a gente tivesse para entrar em algum lugar. E esse recente agora foi eu. Era como se a Ivete não estivesse me vendo. Era como se eu estivesse em espírito em viagem astral, não sei. Sei. Algo assim. Então, liberou um lado artístico ali, eu comecei a dançar ali, fiz algumas coisas, depois eu vim para casa, aí o menino veio aqui em casa, a gente, aí eu cozinhei, fiz uma comida, assim, tomamos um banho, relaxamos e tal, ficamos no balcão, comendo, vendo um pôr do sol, uma coisa assim, bem, assim, amigos, assim, curtindo, uma coisa meio espiritual, uma coisa meio assim, não teve nada assim sexual, nada, foi uma coisa assim, bem assim, de amigos mesmo, mas eu falo assim, a questão de um estranho que eu nunca vi na vida, tá ali compartilhando uma coisa super pessoal minha, uma coisa assim, mas foi interessante, assim, foi bem interessante. E desde aí, Paulo, é como se alguma coisa tivesse como se a minha criança interior, porque quando eu era criança, eu sempre fui bem assim, agitado, eu gostava de brincar, criativo e tudo, dançar. Eu lembro que quando eu era mais novo, meu irmão que me contou recentemente que eu tinha esquecido. Ele falou que quando eu era criança, a gente tinha piolho, certo? Criançada era fogo. E eu sei que a receita era raspar a cabeça. E minha família raspou minha cabeça numa dessas épocas, que eu estava com piolho. E eu usava touca, porque eu morria de vergonha, né? Tá louco, meu. E eu sei que nesse dia eu tinha raspado o cabelo e eu estava de touca e estava tendo uma festa na casa da minha família. E eu chamei meus primos mais novos e falei assim, gente, vamos ali. Eu tinha uns 9 anos. 10, 9 anos. E eu chamei meus primos no meu quarto, no meu escritório. Lá no meu escritório era onde eu ia com a minha prima no final de semana. A gente fazia teatro, fazia várias coisas no final de semana. Eu ficava zoando com lençol, com essas coisas. E nisso eu contei uma história, eu falei assim, gente, olha, não sei se vocês estão sabendo. Desconectou aqui a tomada do celular. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem um assassino à solta que está matando as pessoas mesmo, e contei toda uma história. E no final, eu falei assim... Hoje as interferências estão eletrônicas. Tranquilo. Não precisa nem cortar, porque a gente já faz tranquilo. E aí, no final, para resumir a história, né? Eu falei para eles assim, bom, e você sabe quem que é o assassino? E eu tirei a touca e falei que era eu. Então eles gritaram, saíram correndo e tal. E, assim, começou também algumas pessoas da minha infância me virem contar coisas desde quando eu era criança, que eu fazia algumas magias, algumas coisas assim, que eu não sabia fazer chover, coisas básicas, coisas xamânicas básicas. Que você fala, então que chova, então começa a chover. Mas isso eu sei que isso eu já sabia desde criança, que eu tinha essa coisa. Todos nós temos a habilidade de manipular o tempo, óbvio, mas até com a nossa consciência, com o nosso humor, em coletivo e tudo, obviamente. Mas alguns xamãs têm isso, porque a minha família tem uma descendência xamânica. Essa semana eu falei com a minha avó,
eu pedi umas fotos dos meus avós. São todos índios. Uhum. Todos não, né? Índios, parte né? da minha avó. Xamãs. A gente vem já... Vai saber se não foi o meu tataravô. Quem sabe? Então, e assim, eu sei que depois dessa vela, teve esse dia do menino e tal, né? Foi embora, acabou e desde então, eu passei assim quase uma semana completamente meio que um tipo de êxtase espiritual. Tanto que parecia que tinha alguma energia na ponta da se a minha Kundalini fosse despertar, e para ela não despertar, eu tinha que dançar. Porque foi muito intenso. Na noite em que, nesses 3 dias, nessa semana, que assim, o meu quarto também é o escritório do meu amigo. Então, ele às vezes usa da casa da mesa dele. Então, ele usou o escritório, estava fazendo home office, e deitou na minha cama. Ele tem o quarto dele, mas dormiu na minha cama. E nisso, diz ele que tem um portal aqui na minha cama, e ele teve um sonho. Isso ele que diz, eu não sei. Que eu estava indo por uma escada assim, em direção à luz, né? E um cachorro vinha e ficava em cima de mim, né? Ele falou que o cachorro não era mal, tal, não sei o quê. Eu entendi a metáfora. Antes dele falar, quando ele falou, me veio o significado do sonho dele, mas é uma coisa que eu não gostaria de compartilhar, porque eu acho que é meio estranho, mas até foi interessante ter falado isso, assim. Se ele disse que ensinou isso que falou, eu vejo vários significados até, inclusive, para isso, né? Até porque, bom, pode ter muitos significados. E ele falou isso, né? Nesses dias. E nessas semanas eu fiquei nesse êxtase. Eu saía pra rua, se eu quisesse dançar agora, eu simplesmente dançava. Se eu quisesse abraçar uma árvore, eu ia abraçar e beijar uma árvore. Se eu quisesse cheirar uma flor, qualquer coisa. Como se fosse Alice no País das Maravilhas, fazendo qualquer coisa. Parecia que tudo era... E o universo estava o tempo inteiro falando comigo. Passarinhos vinham, coisas aconteciam. O tempo inteiro o universo falando comigo o tempo inteiro. Literalmente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso foi assim uma semana que eu fiquei realmente eu fiquei até murcho, porque eu até não queria comer. Eu fiquei até um pouco assim seco, porque água eu tava bebendo, água e comendo assim frutas mesmo, coisas assim que dava pra comer ainda. E tudo isso a partir daquela visita que você fez lá, né? Começou rapaz a vela, que lhe deu a vela, né? Quando eu meio que ali fiz o ritual da vela, que é alguma coisa ali. E aí também me veio, e aí que eu fui. É aí que me abriu também a questão da Umbanda, porque eu não sabia quem era Oxóssi, quem era Oxum, quem era nada. Iemanjá eu sabia, mas. Aí você foi estudar isso, né? Aí eu fui estudar a Umbanda. Aliás, comecei, porque eu só li assim, algumas coisas, mas para estudar Umbanda você vai precisar no mínimo a vida inteira. Então, assim, não tenho pressa também. Porque eu estou estudando várias coisas ao mesmo tempo, várias religiões, né? Então, há 3 dias atrás eu fui aqui numa igreja, que teve um dia que eu estava passando na rua e isso é uma semana atrás, ou 2, eu passei numa igreja e me deu vontade de entrar, que é uma cristã aqui na ponta aqui da ponte, literalmente. E entrei, né? Depois vim em casa correndo, que dá tempo de tomar um banho, que eu tinha acabado de voltar para dentro de uma balada, nem tinha dormido à noite, só fui na casa de um amigo meu descansar um pouco. Falei, vou na igreja, vou ver o que tá pegando lá. E aí eu fui em casa, me arrumei, eu fui decente, que eu ia com barco pra igreja. E aí eu não sei o que eu entendeu lá, eu sei que, enfim, é o cristão, é o cristianismo que a gente tem no Brasil, mesmas ideias, mesma ideologia. Eu só fiquei observando também, nem não fiz pergunta, observando o que eles estavam fazendo. Depois conversei com uma brasileira e com algumas outras pessoas, e eles me chamaram essa semana para ir lá. Eles que me chamaram, né? Inclusive me fizeram questão de me chamar, porque eu também, lá eu falei algumas coisinhas como eu penso também, entendeu? E eles me chamaram para poder fazer uma... Aí foi um teólogo, pastor, e parece que não sei se foi os dois, era teólogo, só o pastor era teólogo. Eu sei que me chamaram para ir lá, mas é aquela história, queriam só contar a versão deles. E eu já sonhei com a personalidade que chamam de Jesus, e o pastor lá também, mas o Jesus meu era errado e o dele era o certo. Então, a conversa foi todo meio assim, e o pastor já ficou todo emocionado da minha história. Um ficou menos emocionalmente envolvido, porque na história, o entrevistado tem que se expressar. O entrevistado até se emociona, e o entrevistador também, mas o entrevistador tem que manter uma certa postura para que eu tenha alguém para que se eu me desestabilizar, eu vou buscar em você
para que você me saiba, porque a gente tá dando uma entrevista, a gente tá em casa fofocando. Então a gente tem que manter um padrão de... Né? E o pastor lá, infelizmente, ou felizmente, tanto faz, ele se emocionou demais com a minha história, na parte do meu acidente, ficou muito envolvido na história. E acabou... E eu li os pensamentos dele, li os julgamentos dele, várias coisas. Para ser mais ainda um pouco irônico, eu fui com esse livro do Harry Potter que eu achei na rua. Achou na rua? Eu fui como se fosse a minha Bíblia, o segredo das bruxas. Mas eu fui assim mesmo brincando, porque eu já sabia que não ia dar para conversar realmente sério com eles, porque infelizmente. Mas enfim, para eles foi interessante e para mim também. Não voltarei nunca mais, porque ele falou que a única chance que ele vai me dar de uma oportunidade de voltar lá é se eu quiser só ouvir e falar amém, resumidamente. Então, falei para ele que Jesus nunca vai voltar, porque ele nunca foi, ele sempre esteve aqui. Então, quem nunca foi não pode voltar. Ele deu a chance, mas eu falei para ele que Jesus está aí, né? E aí, assim, passei essa semana meio que sem comer, aí depois que eu me olhei no espelho e vi que eu me estava um pouco agora, eu comecei a me esforçar a pensar, porque eu estava assim, alimentando mais da energia solar. Quando eu quisia dar água, eu me sentava numa árvore e eu ficava lá deitado até eu me recarregar. Dormi outro dia numa árvore grandona que tem aqui na frente do quintal do apartamento e fiquei lá deitado dormindo. Alguém até subiu para me levantar, mas eu fingi que nem existia, porque eu falei, eu tô aqui quietinho, tô com um passarinho, fica lá quietinho, ninguém fala nada. Né? Experimentando um pouco a vida de passarinho, né? Eu sempre fui um passarinho. Só que tentavam ser. Olha a questão, Paulo Gustavo. A questão é que as pessoas, ou eu também, né, sempre tentaram me limitar. Essa semana eu tive uma conversa com a minha mãe, porque eu tô assim, digamos que coisas também que começaram a acontecer, correntes começaram a se quebrar com pessoas que só estavam atrasando mesmo, no meu caminho espiritual. E isso inclui mãe, família, pai, porque para mim você é meu irmão em Deus, como a minha mãe é irmã em Deus, o mendigo é irmão em Deus e tá tudo certo. E alguma das discussões com a minha mãe, não vou entrar agora em detalhe, mas foi na questão de ela falar que eu nunca imaginei que eu ia vir para a Europa, de que eu ia fazer o que eu for. Eu falei, desculpa, porque eu não cresci com a minha mãe, eu cresci com a minha avó, né? E aí eu falei, desculpa te desapontar, mas desde criança, quando a minha tia me perguntou uma vez, você quer ter que carro você quer ter? Eu falei, eu não quero ter um carro, eu quero ter um avião. Na época eu não tinha OVNIs ainda, senão eu teria falado OVNIs. Você entende a coisa? Então, assim, a minha mãe ela não me conheceu, então não tem como ela saber, né? Eu entendo. Mas a questão é assim, vamos ser sinceros, porque assim, eu não vou sair dessa encarnação aqui, não, sem falar pra minha mãe tudo que ela tem que ouvir, se ela agradar ou não. Eu falei a minha verdade, eu falei os meus sentimentos. E aí ela fala, você quer falar do passado, que a minha família é meio fria. Então, assim, a desculpa deles a gente sempre foi assim. E aí eu te pergunto, mãe, se você acha que nasceu e morreu igual, por que você está buscando a salvação de Jesus, sendo que você tem que se transformar? Assim, a desculpa de meus pais me trataram assim não dá mais, porque eu fui criado com pouco amor e mesmo assim o que eu mais dou é amor para as pessoas. Então, assim, não tá na criação. É aquela velha história. 2 crianças têm um pai alcoólatra. Uma se torna puritano, nunca nem quer saber de álcool, e a outra é um alcoólatra. As 2 culpam o pai. Então, assim, não dá pra gente esperar os pais perfeitos. Nem tem pais perfeitos, nem filhos perfeitos, porque estamos todos aprendendo. É verdade. Qual é a dificuldade? É que nós, enfim, mas assim, vamos voltar aos relatos, senão a gente vai ficar aqui até 3 horas. Vamos lá. Ó, é que tudo faz parte, tudo começou a acontecer. As correntes começaram. Eu tava do lado assim, eu senti uma corrente enorme se quebrando com uma pessoa da minha família que era muito próxima. E aí também a questão do canal que eu estava fazendo com uma amiga minha, até porque eu descobri que coisas estavam sendo feitas pelas minhas costas e eu não gosto, eu gosto de sinceridade, eu gosto de coisas sinceras. Enfim, sozinhas mais fácil também. Enfim, e aí assim, eu vou contar agora, isso está acontecendo já faz mais ou menos 1 mês e meio, né? Esses 1 mês e pouco. Então, eu vou contar agora algumas coisas que têm acontecido assim, no sentido de, bom, como eu disse, se eu quiser na rua, eu tenho sentido vontade de quê? De, em vez de, por exemplo, ir para a igreja no domingo,
eu vou no domingo dar uma volta onde fica um pessoal aqui na Suíça já mamado, já tudo assim, né? De boa. E vou lá e converso um pouco, pergunto a vida dele, aprendo alguma coisa com ele. Vou lá, não. E eu dou a minha atenção. Em vez de ir num lugar onde todos estão salvos, eu vou, né? Todos estão salvos, eu vou para um lugar onde, né? Então eu vou. Eu sei, ultimamente a minha vontade é isso. Eu tenho estado menos pro Douglas e mais pro mundo. Porque eu acho que esse é o que importa. E assim, eu tenho que muitas, eu tenho assim não confrontado até a polícia suíça, mas eu vi 2 policiais conversando com 2 jovens na rua e eu fui lá perguntar o que estava acontecendo, porque eu senti que os meninos estavam se sentindo ameaçados e eu queria saber o que estava acontecendo. Isso foi uma coisa que é o que eu falo. Agora as coisas estão acontecendo e eu estou fazendo. É como seguindo. Você está vivendo mais espontaneamente, né? Vivendo na espontaneidade, né? E o agora. Quando as pessoas têm uma mania terrível de me perguntar coisas do futuro, aonde eu vou estar, eu não sei. Eu sei que eu estou aqui agora. Porque se eu falar alguma coisa, eu posso estar mentindo, porque tudo pode mudar. Então, não me perguntem do futuro, me perguntem do agora, que e é como você falou, assim, nós, os médicos, as pessoas que conseguem ver as probabilidades do futuro, justamente veem para que possam ser mudadas. Não vamos esperar uma profecia de 2000 anos atrás acontecer, porque talvez ela já até tenha acontecido. Então, assim, a gente tem que focar mais no agora, e se você receber um aviso, vamos ver o que a gente consegue fazer para que não aconteça esse balanceio da Terra. Se for uma coisa negativa, né? Tentar evitar. Eu não vejo como negativo, porque a gente vai mudar o palco, a reconfiguração. E precisa mesmo. Por exemplo, na Suíça, por exemplo. Eu acho a Suíça um país maravilhoso, mas tem gente que vem aqui e fala que a energia é negativa porque as pessoas pensam muito em dinheiro e a Suíça é um dos países que tem mais suicídio no mundo, como o Japão, sendo que são países que, se todo mundo, as pessoas às vezes falam assim, está na Suíça, uau! Mas quem mora aqui sabe que não é tudo isso. Você tem uma segurancinha aqui e ali, mas tem outras coisas. No Brasil você pode não ter o que você quer, mas aqui você também não tem tudo o que você quer. As frutas que você come aqui não tem o gosto que você tem no Brasil. Então só isso já perde muito aqui. Não tem tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Não existe nada completo. Não existe paraíso aqui na Terra. Né? Para mim eu já nem falo mais lado bom, lado ruim. Tem o que é. Ou a gente aceita e faz o melhor disso, ou a gente reclama e fala que é ruim. Então, eu ultimamente estou preferindo aceitar como é. E, na verdade, tantas coisas que a gente jogou como ruim na nossa vida, depois se transformaram em bênçãos. Então, assim... Com certeza. É o que eu falei pro meu amigo hoje. Você ora para Jesus e pede um aumento do salário. E aí Lúcifer que vai lá e inferniza seu patrão para ele te demitir e você tomar vergonha na cara e procurar um emprego novo. Então, eu falei uma metáfora assim, meio brincando, porque às vezes a vida é irônica. E a gente, verdade. Nós limitados não conseguimos ter uma visão do futuro. Então, quando você perde um emprego hoje, você acha que é o fim do mundo, mas é uma oportunidade de crescer. A gente não vê o período completo, a gente só vê aquele momento, né? E aquele momento às vezes é desagradável ou não é o que a gente esperava, e a gente julga como sendo ruim, mas talvez aquilo ali seja justamente necessário para que algo mais agradável possa vir, né? Emprego não dá para julgar. Eu nunca consegui trabalhar mais do que 1 ano numa empresa. Assim que eu aprendo tudo que eu posso, eu saio fora. Porque quando eles não me quiserem, eles também vão jogar fora. Então, 1 ano foi uma, até porque eu não aguento também ficar 1 ano mais no mesmo local de empresa. Eu fico louco. O que eu mais fiz era sair na hora do almoço, procurar emprego, voltar e pedir as contas. Adorava pegar o final da tarde livre. No outro dia já começava numa outra empresa, claro. No concorrente, como dizem. E aí, assim... Realmente, na questão sensibilidade está dando aumentado algumas coisas assim. Como eu falei antes, eu já tinha essa coisa de ouvir vibrações, né? Quando chega a se incomodar, porque eu tenho as falo, e o ruim é que, dependendo da pessoa que está comigo, as pessoas que estão convivendo comigo agora, estão acontecendo algumas coisas com ela para alguns fenômenos assim estranhos, mas eu não tenho culpa também de tudo. Né? Eu coloco mais a culpa nos espíritos. Quando eu faço alguma coisa assim, eu falo, a culpa sim.
Entre partes, porque eu que sou responsável por todos os meus atos, obviamente, né? Mas eu falo assim, se alguém fez uma cura, foi o Espírito, foi Maria, não foi eu não, foi Maria. Assim me livra um pouco da coisa. É verdade. Porque A fica responsabilidade. e outra, eu nada faço. Eu tô aprendendo a ser, como eu te falei no começo, aqui fala natural e prática, praticante de medicinas naturais, que é o meu que eu aprendi de xamanismo. Só que eu não gosto, eu faço reiki, o reiki eu aprendi tudo sozinho, em casa, vendo vídeo e tudo, e funciona porque, como eu disse, primeiro dia começou a funcionar e eu nem tava acreditando, assim, minha barriga começou a esquentar, eu nem tá tocando, então eu acreditei, né? E no outro dia os resultados foi positivo na questão de energia daquele chakra que recebeu, né? Uhum. Então, assim, eu não gosto daquela coisa da cura. A cura, para mim, é assim. Eu entendo que tudo é uma energia e tudo mais, mas eu penso assim que ser um curador, para mim, é mais um hobby que eu gosto de fazer de graça. Eu faço, assim, massagem às vezes. Eu, às vezes, ainda cobro de algumas coisas que eu não conheço. Mas eu prefiro, assim, fazer. Eu faço reiki pro mundo todo, até pro universo todo, sem ninguém pedindo, sem ninguém nem pedir. Então, assim, só recebe quem está preparado, no caso, né? Não só eu. Uhum. Milhares de espíritos fazem isso, não só pelo planeta, por todo o universo. Então, assim. Tá. E aí, as vibrações que eu ouço, às vezes, que às vezes até incomoda, que é alto, então, às vezes, do nada, você começa a ouvir um barulho super alto aqui de um espírito que chegou com a vibração dele muito diferente, sei lá, agitada. Então, assim, isso eu quero até peço que evitem, porque eu não gosto. E o bom que tem acontecido recentemente, que eu percebi até agora, esses dias atrás, é que antigamente tem esse tinnitus que está o tempo inteiro. Às vezes, aqui uma frequência, aqui outro, um volume diferente. Mas desde que eu comecei a ficar mais no agora, tá sumindo esse tinnitus. Sim. E era irritante, porque você tá no silêncio e tá aquele tinnitus. Mas agora é como se eu tô tão concentrado no agora que eu literalmente eu não sinto nem dor, porque eu tô muito concentrado no agora. É muito engraçado. Eu me machuquei meu joelho dançando na rua, porque eu comecei a dançar Michael Jackson na rua e para mim, se eu vou ter que colocar os joelhos no chão e dançar no asfalto e arrastar os joelhos no asfalto, eu vou fazer, porque faz parte da coreografia do Michael Jackson. E quem é bailarino sabe que bailarino Mas eu tento, assim, ainda ter um cuidado com o meu corpo. Mas meu joelho ficou todo roxo. Eu nem vi. Alguém que depois... Porque eu usei uma calça rasgada que eu fui ver que tinha um negócio roxo enorme no meu joelho. Eu nem tinha sentido. Uhum. Como eu também não estava sentindo fome aquelas 2 semanas. Eu não sentia fome. Eu levava a mão pro céu assim e eu sentia a energia do sol entrando no meu corpo. Mas também... Uma coisa que aconteceu muito interessante, que eu tenho que te contar nesse relato, é que eu estava... Isso só... Ok, aconteceu 2 coisas que eu vou contar agora. Uma, que aí tem uma testemunha, que aí já não é só a minha imaginação, como alguns diriam. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.